Olá, gente querida do coração verde e amarelo, em mais uma edição do seu jornal, aqui na FB3 News, trazendo informações sobre o governo federal e o presidente Jair Bolsonaro, sempre com o compromisso com a verdade. E fique ligado, em breve muitas novidades e novas atrações nessa nova fase do canal. Olá, você que já está no chat ao vivo, aquele abraço, compartilhe aí, clique em Seja Membro e apoie a propagação do compromisso com a verdade. Seu comentário também é sempre muito bem-vindo. Vamos agora às principais notícias da edição de hoje. Mesmo diante da indecisão de fazer ou não, em grande parte dos municípios brasileiros, teve manifestações em apoio ao governo Bolsonaro. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Brasília. Ao limite do prazo para se resguardar contra o agente que preocupa o país e o mundo, para lutar contra os agentes que corroem o Brasil. Faixas, cartazes, caminhão de som, discursos, bandeiras do Brasil, enfim, a população organizou os atos com criatividade, incluindo até bonecos infláveis gigantes. Branco foi vista de forma clara, dando a entender que não estão fazendo o que precisa ser feito e também continuam fazendo o que não deve ser feito. O presidente Jair Bolsonaro chegou a passar alguns momentos próximo aos manifestantes em Brasília, onde agradeceu pelo apoio. Nas suas redes sociais, ele compartilhou fotos e vídeos dos atos em várias cidades do país. Enquanto a população organizada fazia coro em apoio ao Brasil, os mais criticados foram rapidamente alcançados por veículos de imprensa que fazem enfrentamento ao presidente. Rodrigo Maia imediatamente conectou os atos ao coronavírus e Davi Alcolumbre disse que Bolsonaro confrontou a democracia. As principais redes de televisão e os principais portais de notícias da internet, que de alguma forma são interligados, optaram em sua maioria por ignorar e, quando noticiaram, foi para criticar os manifestos, contrariando os milhões de brasileiros que foram às ruas. A Rede Globo, além de dar foco negativo aos eventos, ainda cedeu amplo espaço para os críticos ao presidente. No portal UOL, um festival de notícias e artigos contra Bolsonaro mantinham o tom bélico do portal contra o governo. Alguns criticaram, inclusive, a presença da fé cristã no caráter do presidente. Em contrapartida, não foram poucos os lugares que brasileiros estiveram em oração, com grupos chegando a ficar de joelhos pelo Brasil. Nas ruas, a resposta veio como a população. Um cartaz demonstrou bem a insatisfação da maioria dos brasileiros. A frase: "O vírus que mais mata no Brasil é o vírus da corrupção", remetendo às pressões de parlamentares e o jogo de interesses dos partidos políticos, bem como o desinteresse do Supremo Tribunal Federal pela prisão em segunda instância e o grande número de habeas corpus emitidos por ministros como Gilmar Mendes em benefício de políticos e poderosos envolvidos em corrupção com o dinheiro. Realizado, o encontro aconteceu pelas redes sociais, com os apoiadores trocando ideias em imagens dos momentos, além de assistirem lives por canais de plataformas como YouTube e Facebook. Na maioria dos eventos ficou evidenciada a frase: "Não é pelo Bolsonaro, é pelo Brasil", demonstrando o quanto o povo está decepcionado com as lideranças que conduzem, sobretudo, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o STF. E, da mesma forma, o quanto a população acredita e apoia o atual presidente da República.
geral da população e dos principais movimentos apoiadores, no que pese a questão do coronavírus e a recomendação feita pelo próprio presidente Bolsonaro para que as manifestações fossem adiadas, a voz das ruas pôde ser ouvida em alto e bom som, com participação surpreendente da população. Poucas vezes na história do país se viu o povo nas ruas em apoio a um presidente. O que mais vimos foram manifestações contra o governante, como as que aconteceram no governo de Dilma Rousseff, sobretudo por trazem, sobretudo, o reconhecimento de um governo que chega a 1 ano e 3 meses de gestão, sem nenhum caso de corrupção e uma vontade alinhada aos anseios da maioria da população, demonstrando que as vozes das ruas estão sendo ouvidas pelo presidente Jair Bolsonaro. Resta-nos saber se, com isso, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Dias Toffoli continuarão surdos à vontade popular. O que vamos ver, gente, é a mídia extremista e as autoridades que receberam críticas crucificando o presidente em tom alarmista em relação ao agente que atormenta o mundo. A verdade é que as manifestações, os movimentos foram realizados no prazo limite, quer dizer, ou mandava-se o recado agora ou então daqui a quanto tempo. E tudo saiu na mais absoluta paz, de forma ordeira, bandeira do Brasil. Realmente foi um dia muito bonito, bem ao contrário do que vimos há poucos dias, quando o Movimento Sem Terra invadiu o prédio do Ministério da Agricultura, quebrando, pichando, mostrando que tipo de movimento estão acostumados. E agora? Agora o Brasil entra de verdade na luta contra este agente que vem da China. Será que as manifestações da esquerda serão mantidas? E o quanto a imprensa extremista vai, em primeira mão, exigir o cancelamento, como demonstrou para o dia 15 de março? E caso realizadas, o quanto vai dar de espaço à imprensa extremista, o quanto vai dar de espaço de cobertura em seus telejornais e portais de notícias? Agora, depois de mandar um antídoto contra o vírus da corrupção, que no Brasil é uma ameaça de longas décadas, estamos prontos para lutar com todas as nossas forças contra o agente que vem da China, com características similares ao agente da corrupção que a esquerda implementou nos últimos anos do Brasil, tirando o nosso fôlego. Vai dar com os burros na água esse vírus estranho, pois chegou no momento onde a maioria dos brasileiros está dizendo: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Brasileiros prontos para enfrentar o tal novo agente que está preocupando o mundo todo, o agente chinês. Criticado pelos presidentes da Câmara e do Senado, principais alvos nas críticas durante as manifestações de 15 de março, o presidente Jair Bolsonaro recomendou a Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre que saiam às ruas. A entrevista foi dada à CNN no dia da estreia da emissora no Brasil. Gostaria que Maia e Alcolumbre saíssem às ruas como eu, saiam às ruas e vejam como vão ser recebidos. Estão fazendo críticas? Estou tranquilo. Espero que não queiram fazer algo belicoso, argumentou o presidente. Bolsonaro disse estar disposto a receber Maia e Alcolumbre ou visitá-los para agilizar pauta de interesse do Brasil. Rodrigo Maia, por sua vez, depois de criticar no domingo com o desafio do presidente Bolsonaro, ele recuou. Vamos esquecer nossas divergências e olhar para o povo, disse Maia nesta segunda-feira, acrescentando que os atritos entre ele e Bolsonaro têm que ser superados. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Maia disse: o presidente, na conversa pessoal, é muito bom no diálogo, muito mais do que parece ser. Vamos esquecer nossas divergências e olhar para o povo. A situação é muito complexa para a gente ficar dizendo: olha o que você fez ontem, olha o que eu fiz hoje. A gente tem que olhar para a frente, disse Rodrigo Maia. É, melhor mesmo a Câmara dos Deputados e o Senado começarem a trabalhar e trabalharem de forma correta, falar em cortar privilégios, as ações para as reformas. O povo está no limite.
Então está mais do que na hora de mostrar serviço esse pessoal aí. E o povo já deu a receita. O Maia, se for esperto, vai parar com essa história de querer ser presidente agora. Chama o presidente. Jair, vamos conversar, vamos usar a sua força junto à população para fazer o que precisa ser feito. Estamos prontos, vamos apaziguar, vamos fazer as reformas. Guedes, vamos lá, Alcolumbre, vamos se mexer. O povo brasileiro recebe o recado também. Diz aí, Maia, para o povo, estamos aqui, desculpa pelos nossos erros até aqui, vamos levantar esse país em união, e ao invés de ficar com chororô e fecha ou não fecha o Congresso, criem vergonha na cara. Isolem mais do que vocês já estão isolando esse Congresso da população e trabalhem aí dentro, fechem as portas, deixem as câmeras ligadas para que possamos comprovar que estão trabalhando de fato e não só fazendo discussões sem fim e inúteis, e nos mostrem resultados. Vocês trancados dentro do Congresso, fazendo o que não fazem há anos, desengavetando projetos de interesse do Brasil para o Brasil andar, avançar. E ainda de brinde, vocês com portas fechadas ficam protegidos contra a infecção. Simples assim. E imaginar que enquanto a população terá que continuar pegando metrô, ônibus, carro, que seja, enquanto vocês estão querendo aí, antes de começar a guerra, fugir da batalha, parar de trabalhar, fechar Congresso, faça-me o favor, senhores deputados e senadores. E o que foi aquilo? Faltou pouco para João Dória e Major Olímpio irem para o soco. Covarde e mentiroso, esbravejou o Major Olímpio para o governador tucano. O caso aconteceu nesta segunda-feira, dia 16. Virou uma confusão. Dória e Major Olímpio começaram uma discussão até que o Major Olímpio chamou o governador com um palavrão e que ele, Dória, estaria agindo como um moleque. O clima esquentou tanto que o senador teve que ser contido por vários seguranças, da mesma forma que João Dória continuava a discussão. O motivo, segundo o próprio Major Olímpio, pelas suas redes sociais, foi que Dória escalou policiais para fazer uma foto. E com o atraso da chegada do governador, os policiais ficaram por horas aguardando para fazer a foto. Quando Dória chegou, o Major Olímpio foi tirar satisfação com o governador e Dória não gostou. Mostrei a verdade e quando ele chegou, me insultou e se escondeu atrás de policiais que ele mesmo desvaloriza, mas que estão cumprindo sua missão e juramento, escreveu Major Olímpio. O presidente Jair Bolsonaro rebateu as críticas de que teria sido irresponsável por interagir com apoiadores em manifestações, desrespeitando orientação médica para isolamento. Apertei a mão das pessoas porque era a vontade do povo, disse. Eu não vou viver preso no Alvorada mais 5 dias, completou o presidente em entrevista ao apresentador José Luiz da Atena, pela Rádio Bandeirantes. Durante a conversa, o presidente reclamou muito das críticas que vem sofrendo. Deixo bem claro, né? Os que estão me criticando aí, agora no dia 9 de março, houve um grande evento em São Paulo, na Oca do Parque Ibirapuera, com lotação máxima, 1.300 convidados. Presente ali o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os governadores de São Paulo, do Rio de Janeiro, aqui do Distrito Federal, presentes um evento, uma aglomeração enorme de pessoas. Que exemplos as pessoas estavam dando para todo o Brasil no tocante a essa preocupação que eles dizem que tem por ocasião do dia 15. Então, o que está em jogo? É uma disputa política por parte desses caras. Eu estou sozinho num canto, apanhando todo mundo. Os chefes do Poder Legislativo, né, que é da Câmara e do Senado, batendo o tempo todo. É uma luta de poder. E eu tenho que dar o exemplo em todos os momentos. E fui, realmente, apertei a mão de muita gente em frente ao Palácio aqui na presidência da República, para demonstrar que eu estou com o povo. O povo foi nas ruas, você tem que respeitar a vontade popular. Mesmo que o povo erre, você tem que respeitar a vontade popular. Isso é democracia. Agora, eu não vou partir para a hipocrisia, como algumas autoridades presentes aqui, tem mais autoridades presentes, na Oca do Ibirapuera, 1.300 pessoas, ou seja, a elite política pode reunir 1.300 pessoas. Tá? E eu não posso chegar perto de um povo que foi pacificamente nas ruas sem a minha convocação. Está havendo uma histeria. Se você acabar com esse, quando você proíbe em jogos de futebol, não vou entrar em detalhe, não sei com profundidade, porque a CBF está discutindo, respeito à posição deles aí. Agora, quando você proíbe futebol, o cara que vende aí, chamate, aí nas arquibancadas, não vai vender mais.
O cara que toma conta lá fora de carro, lá não vai tomar conta mais disso. Você vai acabar com o comércio do Brasil, que em grande parte é feito com informalidade. Tá? Você vai ter um caos muito maior do que pode ocasionar esse vírus aqui no Brasil. É essa a preocupação que eu tenho. Se a economia afundar, afunda o Brasil. E qual é o interesse, em parte com toda certeza, dessas lideranças políticas? Né? Se afundar a economia, acaba qualquer governo, acaba o meu governo. É uma luta de poder. E eu tenho a obrigação, a moral, de atender a população. Eu estava dentro da presidência da República, fui para a rampa, fui ali tem uma cerquinha na frente e cumprimentei o povo. Qual o problema nisso? Qual o crime nisso? O que está em jogo da Atena? São 30 bilhões do orçamento da Atena, que vai para a mão do parlamento brasileiro? Para alguns deles decidir onde vai essa grana? Esse é o jogo? Olha, pela primeira vez eu reagi a um ataque frontal, como o do Rodrigo Maia ontem, me chama de irresponsável nas mídias sociais. Pela primeira, nunca tratei dessa maneira, você não vai achar nenhuma acusação minha ao longo de 15 meses eu batendo no Rodrigo Maia, você não vai achar zero. Eu estou 15 meses calado, apanhando, calado. Resolvo falar agora, eu estou pronto para conversar. Agora nós sabemos que tem um jogo de poder aí. É desgastar. É o tempo todo, é acordo. Você só fala acordo, que acordo é esse? É sobre 15 bilhões, 30 bilhões do parlamento? Que acordo é esse? O acordo tem que ser entre nós e a população brasileira. Todo mundo sabe como é que era feita a partilha, né, do poder em Brasília. Isso acabou. E não estou sendo arrogante, nem peito ninguém, nem fico ameaçando ninguém, nem fico posando de moralista, nada disso. Eu estou fazendo a minha parte. Eu não quero ser melhor do que o Alcolumbre, do que o Rodrigo, mas não quero ser melhor. Eu quero é que nós convencemos e aprovemos ou botemos em votação as pessoas que interessam a população como um todo. Em nenhum momento eu fechei as portas para o Rodrigo Maia. Agora, é justo trabalhar lá e botar na minha conta que eu estou deixando 30 bilhões para que o relator decida para onde vai esse dinheiro? O que está em jogo é o poder. Tá? Alguns estão em campanha até hoje, esperando 2022. É o tempo todo pancada em mim. Você pode ver, teve a semana passada o Mandetta em São Paulo, a Globo News, né? Ao vivo, estava o Mandetta, o Dória fazendo entrevista, tá? Lógico que tem de vista ao conhecimento, a bagagem que tem o Mandetta da audiência. Acabou, o Dória vai para uma coletiva ali e desce o cacete do governo. Eu não posso viver uma neura aqui, uma psicose e ficar dentro de casa. Eu não consigo trabalhar dentro do trabalho lá sim, mas dentro lá é a minha residência oficial também. Afinal de contas, né, é uma maneira que eu tenho de demonstrar que estou junto com eles, na alegria e na tristeza. E fique ligado, em breve, muitas novidades e novas atrações nessa nova fase do canal. Que Deus abençoe.